Muito boa noite. Que a doce paz de Jesus, nosso Senhor e Mestre, possa continuar conosco, ou melhor, que nós possamos continuar com Ele, pois a paz de Jesus sempre envolve o planeta Terra, né? A humanidade inteira, mas que nós muitas vezes, infelizmente, nós esquecemos disso. Mas isso faz parte da caminhada que justamente Jesus veio aqui ensinar para nós, né? A comunhão com Deus. Dando continuidade no Evangelho de Lucas, vamos começar o capítulo 12. Neste ínterim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar a seus discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia, dos fariseus. Nada de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo do que mata o corpo e depois nada disso mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na gehenna. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por 2 assas? E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzir às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que vos defender, nem o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Aqui são muitas máximas, são muitos ditados. Como nós sabemos, essa é uma coletânea que Jesus deve ter falado em muitas oportunidades, e aqui são colocadas todas em uma. Né? Então não tem uma situação particular por isso. Isso são máximas que valem pelo que foi dito. Né? Não é, dependendo do contexto, não tem um sentimento diferenciado que Jesus quer expressar naquele momento. Né? Então nós vamos discernir, como se fala, dissecar as coisas, não? Ver ponto por ponto aonde a importância, né? Sempre no entendimento que cada um pode ser, porque efetivamente isso aqui são coisas, eu acho, particularmente complicadas. Bom, primeiramente, ele está falando isso ao quê? Aos seus discípulos. Então isso não está falando para todos, não está falando para o pessoal. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Bom, isso aqui está também num outro passo do Evangelho, né? Num outro Evangelho, que fala dos fermentos dos fariseus. Né? Que eles pensavam que Jesus estivesse falando que estava faltando pães, e Jesus falou, não é os pães. Os pães a gente multiplicou de... Não? Jesus multiplicou os pães, então não faltou nada, não? Mas, tudo bem.
Aí o que acontece? A hipocrisia que eles têm é porque, como nós falamos na doutrina espírita, é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Por quê? Porque se é mentira, vai cair para si. Quer dizer, desculpa, se é verdade, ela vai se sobressair. A gente vai voltar com a verdade. Né? Agora, se é uma mentira, aí a gente vai para baixo mesmo. Vai perder, como se fala, tempo com isso. Né? E ele também fala, olha, tudo que vai ser dito em segredo depois vai ser revelado. Então, quero dizer, nós também sabemos muito bem que não adianta falar para uma pessoa, oh, isso é segredo, tenho segredo. Olha, se você falou, já não é mais segredo. O segredo é somente o que nós temos. Quando a gente vai falar, não é mais segredo. Pronto, acabou. E isso, na realidade, é um bem. Porque por que nós estamos falando isso? Isso que nós estamos, assim, raciocinando, não? Por que estamos falando isso? Se é um segredo que ninguém tem que saber isso, então fique entre eu e Deus, porque Deus conhece. Agora, por que eu vou falar para os outros? Vou falar para os outros para desabafar, mas os outros não podem falar, não pode saber todo mundo. Então não falar. Se não pode ser dito para os outros, se é uma coisa que você não quer dizer, que nós não queremos que seja revelada, que os outros saibam, fiquem quietos. Não vamos falar. E volto a dizer, fica uma coisa entre nós e Deus. Acabou. Na medida que a gente fala, porque na realidade Jesus, e também os primeiros cristãos, ele fazia isso. Ele contava os próprios pecados aos outros. Também já João Batista fazia isso, fazendo o batismo. As pessoas falavam aquele que ele achava que fossem os pecados, não? Que fossem as falhas deles, a respeito dos outros, então ia falando, para ser perdoado. É nesse sentido que servia o desabafo. Né? Na Igreja Católica, isso é a confissão, né? Só que a confissão está vendo que, sem querer diminuir isso, mas só para esclarecer, a confissão é uma coisa católica. Jesus nunca falou de falar isso. Porque se não aqui falar, olha, se você quer uma coisa em segredo, vá falar com o pastor, vá falar com o sacerdote, vá falar com uma pessoa e depois fique lá. Ele fala com Deus. E acabou. Bom, mas isso aqui é uma prática que nós entendemos que os católicos pegaram justamente para necessidades que nós temos de desabafar, de falar as nossas falhas a respeito dos outros. Aí Jesus justamente falou, quando você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e faz as pazes com ele. Deve ser uma coisa entre vocês dois. Bom, e aqui fala, porque não tem segredo, todo mundo vai ser revelado. Pois diz, meus amigos, eu vos digo, olha, aqui quando fala meus amigos, eu acho que ele está falando então para todo mundo, não somente para os discípulos. Eu acho. Porque ele vai dizer de não temer quem pode matar o teu corpo apenas, entre aspas. Por isso não queria dizer que a gente pode matar. Não é isso que queria dizer Jesus. A gente então, o corpo não é nada, não. O corpo, o nosso corpo, o templo de Deus, quer dizer, o templo do Espírito que pertence a Deus, então é muito valioso, nós precisamos tomar muito conta disso, tanto é que tem o instinto de sobrevivência, que é uma coisa natural, que todo mundo tem. Né? Ele falou de temer, como estava dizendo antes, dos fariseus, aquele que pode matar a alma, que pode matar os nossos sentimentos, as coisas espirituais. Aquele precisa temer. E lendo esse passo, eu me lembro que nessa semana, escutando uma palestra,